Olá, sou o professor Leonardo. Vamos para a segunda parte do nosso vídeo sobre multiplicação de números inteiros, certo? Esse segundo vídeo vai focar nas propriedades da multiplicação dos números inteiros. O conteúdo começa na página 39, tá bom? E o intuito desse assunto é ele ser direcionado às classes do 7º ano A, B e C do Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório, o CEIM. Todos com os livros abertos, caderno e lápis na mão para fazer as anotações. E vamos começar, né? A primeira propriedade é chamada de fechamento, que diz que o produto de dois números inteiros também vai ser um número inteiro. Produto é o resultado da multiplicação. Isso aqui eu vou chamar de produto, tá? Esses aqui são os fatores. Os fatores se multiplicam e eles originam um produto. Então, 8 vezes 6 dá 48. Então, 48 é o produto de 8 vezes 6. 23 vezes menos 2. Ó. Um número positivo, um número negativo. Mais vezes menos dá menos. 23 vezes 2 dá 46. Então, menos 46 é o produto dessa multiplicação. Menos 5 vezes 8, menos vezes mais, dá menos 40, né? Porque 5 vezes 8 é 40. Menos vezes mais é menos, 5 vezes 8, 40. E aqui eu tenho dois números negativos, sinais iguais. Menos vezes menos dá mais, 3 vezes 7, 21. Então, essa propriedade simples, onde o produto de dois números inteiros se torna um número inteiro, é chamado de fechamento. É bem simples, é a mesma coisa que você está multiplicando qualquer número por outro ou por ele mesmo, vai dar um número inteiro. Aqui não tem número com vírgula, tá? Ele é inteiro, não é quebrado, tá? Não é fracionado, ele é inteiro. Porque os fatores dele também são inteiros. A segunda propriedade é chamada de comutativa. Eu acredito que você já tenha ouvido muito falar disso, que a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui, vamos a um exemplo. Beatriz tinha R$5, Pedro também e Madalena também. Então, cada um tem R$5, ou seja, 3 pessoas têm R$5. Então, 5 vezes 3 dá R$15. Bem simples, né? Isso aqui, eu vou olhar para o 5 sem essa vírgula, tá? O 5 está puro, então 5 vezes 3 é 15. Tem 0 centavos, então esse número se torna inteiro, tá? 5 vezes 3 dá 15, então tem R$15. Só que aí eu posso inverter. Aqui eu disse que R$5 vezes o número de pessoas. Só que eu posso ter o número de pessoas vezes os R$5. E 3 vezes 5 vai dar 15. Ou seja, a ordem que eu coloquei aqui, os meus fatores, não alterou o meu produto final da multiplicação. Tá bom? É bem simples. Aqui a gente viu, fechamento, produto de dois números inteiros é um número inteiro. Aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. Essa é um pouquinho, não diria complicada, tá? Só requer um pouquinho mais da sua atenção.
o modo como os fatores estão associados não altera o produto. Essa propriedade é chamada de associativa da multiplicação. Olha, tenho aqui envelopes com notas de R$2, 3 envelopes, cada um com 5 notas de R$2. Então, eu vou associar esses 3 valores aqui, o 3, o 5 e o 2. De que maneira? Eu posso fazer primeiro 3 vezes 5, que me dá 15. E depois fazer 15 vezes 2, que dá 30. Então, eu sei que o total aqui é R$30. Da mesma maneira que eu posso escrever essa expressão assim. 3 vezes 5 em um parênteses, ou seja, associando eles primeiro. E depois que eu resolver o parêntese, eu multiplico por 2. E vai me dar 30. Só que aí eu posso associar de outra maneira. Eu posso fazer 5 vezes 2, que dá 10. E 3 vezes 10, que dá 30. Então, ficaria associado dessa maneira. 5 vezes 2 em parênteses. Eu resolveria esse cálculo primeiro. E depois multiplicaria com 3. 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 3 dá 30. Então, as duas formas que eu associei aqui. Poderia ser 3 vezes 5, primeiro, e depois eu multiplicaria por 2. Ou 5 vezes 2, e depois eu multiplicaria por 3. Ambas as multiplicações deram 30 como resultado final. E o modo como eles foram associados aqui são diferentes, mas não alterou o meu resultado final. E aí entrou o que a gente falou sobre o jogo de sinais, né? Nessa propriedade do elemento neutro, que vocês vão perceber que está na página 40, tá? Numa multiplicação de números inteiros, os fatores iguais a 1 podem ser ignorados. De que maneira? Eu tenho apenas o 1, tá? Então, 16 vezes 1. Eu vou ignorar 1 e vou copiar apenas o 16. Tá aqui. Menos 35 vezes 1. Não é vezes menos 1, é vezes 1. Então, eu ignoro 1. Eu ignoro ele. E copio o menos 35. 1 vezes 17. Eu vou sempre ignorar 1. Copio o 17. 1 vezes menos 23. Ignoro 1. Copio o menos 23. Tá? Então, aqui é aquele jogo de sinais. Sinais iguais. Mais vezes mais. Menos vezes menos. Sempre vai dar positivo. E sinais contrários. Mais vezes menos e menos vezes mais. Sempre vai dar negativo. Tá? Lembrem-se disso. Anotem isso no caderno. No livro. Aonde vocês acharem necessário. É de extrema importância que vocês lembrem disso. Porque um sinal influencia na resposta final e vocês podem errar por causa desse mínimo detalhe, que para muitos pode parecer uma bobagem, mas influencia no resultado final. Então, multiplicando uma adição ou uma subtração, tá? Vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir na página 44, certo? Não tem problema, eu estou pulando os exercícios, porque esses exercícios a gente vai ter um vídeo somente para resolver eles, tá? Não todos, mas a maioria deles. Com o intuito de que eu explique uma questão sobre o exercício e vocês consigam fazer as demais. A propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição ou subtração, né, mostra que o fator está fora dos parênteses. Ele deve ser multiplicado por todos os termos que estão dentro do parênteses. De que maneira eu faço isso? Eu tenho base e altura de um triângulo, de um retângulo, tá? E
a área do retângulo se calcula como base vezes altura. Só que aqui eu tenho um quadrilátero composto de dois retângulos. Ambos têm uma base igual a 6 centímetros, só que suas alturas são diferentes. Eu tenho 2, o azulzinho tem 2 centímetros de altura, e esse rosa tem 3 centímetros. Então, vou fazer o quê? Eu vou somar a altura dos dois. Fazer 2 mais 3. Eu sei que 6, esse azulzinho tem 6 de base e 2 de altura. E o rosa tem 6 de base e 3 de altura. Então, a área total, eu vou ter a área azul mais a área laranja. Disseram que aqui é laranja, certo? Perdão, então esse rosa, esse aqui é laranja. Talvez eu esteja daltônico. Então, qual é a área azul? A área azul é 6 vezes 2. Então, vou copiar essa multiplicação aqui, 6 vezes 2. Eu posso deixar até mesmo em parênteses, se assim achar melhor. Vou colocar o sinal de adição e vou adicionar 6 vezes 3. Dessa maneira aqui. Tá? Então, 6 vezes 2 é quem? E 6 vezes 3. Aí a gente vai fazer uma separação. O 6 é o que a gente chama de fator comum. Ele fica fora do parêntese. E dentro do parêntese a gente coloca o 2 e o 3. 2 mais 3. Porque se eu pegar e multiplicar ele por cada um, fica 6 vezes 2 mais 6 vezes 3. Tá? Espera aí, deixa eu apagar essa. 6 vezes 3. Então, 6 vezes 2 dá 12. 6 vezes 3 dá 18. 12 mais 18, 30 centímetros quadrados. Tá bom? Eu sei que parece um rodeio aqui. Você poderia ter feito o seguinte. Somado 3. Deixa eu pegar aqui. Caneta. Você poderia ter feito 3 mais poderia ter feito 3 mais 2, certo? Isso aqui. Isso aqui vai me dar 5. 2 mais 3 dá 5. Então, eu faria 6 vezes 5. E 6 vezes 5 ia dar 30. Tá? Você poderia ter feito da mesma maneira. A importância aqui é você saber que você está juntando uma adição e depois multiplicando o resultado dessa adição. O fator zero. O fator zero ele está na página 45. A multiplicação representa a adição de várias parcelas iguais. Ou seja, tudo que é multiplicado a zero vai ser zero. Se eu tenho 4 vezes zero, é a mesma coisa que 0, 4 vezes adicionados a ele mesmo. E ele sempre vai ser zero. Então, se é uma multiplicação de números inteiros, pelo menos um dos fatores é igual a zero, meu produto final vai ser zero também. Tá? 8 vezes 0, 0 vezes 8 vai ser 0. Menos 5 vezes 0 vai ser 0. Não tem menos 0 porque 0 é neutro, certo? E é isso aí, tá bom? Qualquer dúvida sobre essas propriedades,
deixem nos comentários. Se possível, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, que você vai receber os vídeos novos que forem sendo postados aqui no canal, tá? Algumas considerações finais a fazer é que, se lembrem, os exercícios do livro eu vou postar aqui, tá? Alguns dos exercícios também vão ser atividades na plataforma do Plural, mas a maioria dos exercícios que eu passar para vocês no Plural vão ser elaborados por mim. A intenção é que os exercícios do livro sejam respondidos aqui junto com vocês, né, em outro vídeo que será postado posteriormente a esse, tá bom? Vamos começar resolvendo as de subtração e, por fim, as de multiplicação. É isso aí. Espero que tenham entendido e até o próximo vídeo.